Aqui no estúdio da Fundação Walter Perac de Barcelos, mais uma vez abrindo o programa Brigada em Revista. Hoje nós temos o privilégio, a honra, a grata satisfação, brigadianos e brigadianas que nos assistem pelo canal do YouTube, demais amigos da Brigada Militar e simpatizantes de uma das melhores polícias militares do Brasil, porque no comando dela, outrora, no passado, nós tivemos veteranos que nos deixaram um legado de boas obras. Entre os líderes da Brigada Militar, entre os comandantes com letras maiúsculas, temos o privilégio de receber aqui hoje, no estúdio da FUNPERAC, o coronel Marcos Paulo Beck, fundador da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que o coronel preside hoje, e lhes damos as boas-vindas, comandante, o senhor que muito bem nos representa, sim, nós... E eu falo como um jovem que teve o privilégio de ser comandado pelo senhor, quando eu era tenente da Brigada, quando o senhor, então, propõe a criação da Associação dos Oficiais da Brigada. Eu recebo lá no 11 BPM um Telex, na época do Telex, hoje a gente leva o computador na mão, o Telex era o tamanho dessa mesa. Uma convocação para nós irmos no Clube Farrapos, o senhor nos mandou um rádio, né? Para a gente fundar a Associação dos Oficiais da Brigada. Pasmem, veio logo depois um segundo telex dizendo que o oficial que comparecesse na reunião seria preso. Compareci lá, me apresentei para o comandante Coronel Beck, e o coronel, de forma muito fraterna, amigo, acolhedor, ele disse assim, para mim e os outros oficiais que lá compareceram: Medina, está dispensado. Eu digo, comandante, mas eu acabei de chegar. Não, está vindo uma patrulha aí para nos prender e eu não quero atrapalhar a carreira de vocês. Coronel, eu estou aqui para ser preso junto com o senhor. O coronel disse assim, não, Medina, vai atrapalhar a tua carreira, vai lá. Mas vão me prender. Conte a história, comandante. Na realidade, nós fundamos um grupo de oficiais, quando eu digo nós, um grupo de oficiais grande, bastante motivados. Fundamos a associação em maio de 1990. Ela completou agora, em maio passado, dia 25, completou 33 anos. Nós vivíamos um período, eu citei o ano 90. Em 1988, outubro, doutor Ulisses Guimarães promulgou a Constituição Federal, chamada então por ele Constituição Cidadã. Até os idos da Constituição Cidadã, até 1988, nós não podíamos nos reunir em associações. Sindicatos, até hoje não é permitido, então, de certa maneira, não tínhamos quem nos representasse livremente. Mas com a Constituinte, em 1988, e como eu tive o privilégio de, junto com o coronel, à época, tenente-coronel Silvio Ferreira, representar a Brigada Militar e o Estado do Rio Grande do Sul durante a Constituinte, até durante os antecedentes da Constituinte, de 1986, que foi o pré-constituinte, até 87, 88, que foi a Constituinte propriamente dita. E ali dava direito, nós tínhamos postulado, lutávamos por isso, que nos reuníssemos em associações. Então, viemos de lá com essa ideia, viemos de Brasília, onde ficamos 3 anos acompanhando a Constituição Federal, com a ideia e várias situações que ocorreram lá. Eu costumo citar que é até uma reverência, um nome do Rio Grande, que é o falecido deputado Ibsen Pinheiro. O deputado Ibsen Pinheiro era o presidente da Câmara Federal, e todo poderoso durante toda a Constituinte. E nós tínhamos um bom relacionamento, ele nos acolheu muito bem, nos fornecia lá as próprias salas do Congresso para nos reunirmos. E ele, em uma ocasião, me perguntou, eu era major, quem o senhor representa? Digo, olha, deputado, eu estou representando, cheio de razão, estou representando a Brigada Militar e estou representando, como tal, o Estado do Rio Grande do Sul. Aí disse, pois o senhor vê que eu tenho sido procurado, o senhor tem visto aqui comigo,
as associações de todo o Brasil, associações de delegados de polícia estaduais, Associação de Delegados de Polícia Federal, tá? Da Polícia Federal, Associação do Ministério Público Estadual e Federal, Associação de Juízes Estadual, e assim foi numerando, e realmente o que gravitava, quem rodava, que os satélites dentro do Congresso Nacional eram as associações nacionais, né, que tinha de todas essas entidades do serviço público. E nós não tínhamos. Ele dizia que, ele perguntou, quem que o senhor representa a brigada? O senhor representa a brigada. O senhor representa a corporação. O senhor representa a visão do Estado na brigada. O senhor não representa a soma dos brigadianos. Quem representa a soma dos brigadianos, a soma de uma organização, são seus associados. Então ali começou realmente um alerta, um desafio para que nós nos organizássemos em associação. E aí, a verdade é que começamos a trabalhar nisso. Eu tinha passado pelo Estado-Maior da Brigada, na quinta sessão. Na quinta sessão já tinha aberto os olhos ali, porque as pessoas esperavam que as entidades que haviam as entidades dos praças, nos representasse a todos nessas lutas aí, pró-reposições salariais, em suma, todos os interesses. Pô, e nós, né, os cavaleiros que deveríamos lutar pelas damas, não deixávamos que as nossas damas, de certa maneira, se prostituíssem lutando por nós. E aí vamos inverter, vamos tomar, junto com essas entidades, tomar a frente, representar os oficiais, que na época a Brigada Militar, os bombeiros eram integrantes da Brigada Militar, representar os nossos pares. E realmente começamos a assim fazer. Nesse meio tempo eu fui transferido para a Escola de Formação de Cabos e Soldados, a SFEX, e lá tinha um grupo de oficiais muito bom, um grupo de oficiais que nós sempre tivemos de levar ideias de maioridade da corporação, de grandeza do futuro das polícias militares, uma visão mais profissional, mais técnica, né, mais humanista. E ali foi o fórum ideal. Tinha uma equipe de oficiais muito boa que, de pronto, concordou, acedeu e começamos a lutar juntos. Tá? E a luta, naquele momento, era uma luta difícil, porque o comando da brigada tinha uma outra visão completamente diferente e desfavorável às associações. E quando nós fundamos a associação fundada, nós fizemos uma carta. Até hoje está aí, né? Foi divulgada na imprensa, divulgada dentro da brigada, e nós pleiteávamos algumas coisas. Por exemplo, que é uma luta que, para mim, continua até hoje. Eu não quero agradar nem desagradar ninguém. Eu quero ter o meu compromisso, cumprir o meu compromisso com a história. E em 90, eu não vi, um grupo de oficiais não víamos também, como a melhor escolha para ser comandante-geral, ser uma escolha política do critério único do viés do governador e do partido de plantão no Piratini. Então, nós postulávamos que a escolha dos comandantes gerais, do comandante em cada ocasião, fosse feita exclusivamente em critérios técnico-profissionais, em que o Conselho dos Coronéis da Ativa, oficiais superiores, coronéis da Ativa, se reunissem, naquela época nós éramos 21, 22 coronéis, se reunissem e, por voto secreto, escolhesse aquele que o grupo achava que deveria ser o comandante-geral. Então, aquele que tivesse o maior número de votos do grupo encabeçaria uma lista tríplice que seria levada ao governador. Por quê? Porque nós queremos que nos comande aquele que nós sabemos ao longo de uma vida, de uma carreira, e se chega ao coronel aos 25, 30 anos de serviço, que nos represente e comande a corporação, o coronel melhor preparado para tal. A verdade é que várias outras instituições de Estado fizeram isso, o Ministério Público fez, procuradores gerais fizeram, várias fizeram, lista tríplice, não quer dizer que o governador tenha que segui-la, mas nós da Brigada continuamos até hoje naquele viés. Mas esse era um propósito. O propósito é que, naquela época,
nós não tínhamos essa carência de efetivo que hoje nós temos. O efetivo da brigada, naqueles anos, nós fundávamos a associação nos anos 90, era mais de 30 mil homens, eram 34 mil homens e mulheres, no sentido genérico, né? E, então, mas de qualquer forma, nós pleiteávamos que o efetivo da brigada que deixasse a corporação no ano em curso fosse reposto no mínimo esse efetivo e mais 10% no ano seguinte. Pleiteávamos, entre outras coisas também, que a brigada tivesse dotação orçamentária própria, já que ela é uma força de Estado e não de governo, porque na época nós vivíamos de chapéu na mão para a reforma de um carro, muitas vezes faltava verba de combustível, era tristeza. O comandante era muito mais um pedinte oficial do que um administrador, um homem com a visão de defesa social de uma sociedade. Então, também que ela tivesse dotação de orçamento próprio. Nada disso até hoje foi atingido, mas certamente muitas coisas foram conseguidas, melhoraram. Eu costumo dizer, meu caro Medina, que se deve à Associação dos Oficiais da Brigada, sim, à Associação dos Oficiais da Brigada, a ASOF. A ASOF, quando tivemos a emenda 103, que há pouco aqui nós nos referimos, né, que é o Sistema de Proteção Social dos Militares, aprovado em 2019, né, que nós criamos o Sistema de Proteção Social dos Militares, né, federais e estaduais. Naquela ocasião, nós já pleiteávamos e mostrávamos isso à sociedade, que a polícia militar ela é tão boa quanto mais vidas humanas ela salva. Então, primeira coisa que é desse viés, que nós não temos inimigo. Pode muitos dos senhores realmente não concordarem comigo, mas, na realidade, nós não temos inimigo. Se eu acreditar que nós temos inimigo, você, guerrilheiro, não vou mais acreditar no sistema jurídico que está no país. Por quê? Porque o marginal de hoje, ele pode, pelos mecanismos de defesa do Estado, de recuperação, de ressocialização... mas não existe. Existe. Existe, sim. Alguns não aproveitam a mão que o Estado lhes estende. Então, um marginal de hoje, um fora da lei de hoje, pode ser um cidadão de bem amanhã. E nós temos casos de pessoas aí que já tiveram, inclusive no governo brasileiro, que tiveram, em tempos da Revolução, de movimentos terroristas, que foram julgadas, condenadas e que se tornaram grandes próceres políticos do Brasil, inclusive em cargos da mais alta relevância. Então, como polícia, nós temos que acreditar nisso. E a polícia militar também ela tem que deixar de ser um braço armado do governo de plantão. Estou falando em termos de todo o Brasil. Nós tivemos durante muitos anos no Brasil, e me perdoem os meus amigos do Exército, a IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares, que nivelava as polícias militares por baixo. Nunca as nivelou por cima. E tanto as nivelava por baixo que ainda hoje tem coronéis aí por polícias militares que saíram nada contra o curso de R2 do Exército. Mas ele é preparado para a guerra e a polícia militar é preparada para salvar vidas. Então, hoje, quem garante a democracia nesse país não são as Forças Armadas, e não são mesmo. As Forças Armadas, num estado de guerra, de beligerância, é muito difícil no teatro de operações da América Latina, muito difícil na geopolítica da América Latina, muito difícil nos avanços ideológicos do mundo contemporâneo. Então, as polícias militares não têm guerra, elas não têm guerra externa, elas não têm inimigo. A polícia militar tem, sim, o dever de manter a ordem pública, e sem ordem pública nas ruas, não adianta eu ter um filho que não pode ir para o colégio com medo de ser assaltado, eu não sair no trânsito com medo de ser assaltado, a esposa de alguém não poder pegar um ônibus com medo de ser assaltado, a insegurança pública.
quem garante a segurança pública, mesmo com falhas que tem pelo Estado, quem garante o direito de ir e vir das pessoas são as polícias militares do Brasil.